Opa, aqui é o Ricardo, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo porque eu queria compartilhar com você uma reflexão, um pensamento, né, que eu tive nessa madrugada que eu estava viajando de São Paulo até Munique, na Alemanha. E nessas viagens muito longas, assim, eu gosto muito de ler e de ficar assistindo filme. E um dos filmes que eu assisti, eu não tinha assistido esse filme antes, não sei se você, se alguém já assistiu um filme, se alguém já assistiu esse filme, é Jobs. Ele conta a vida de Steve Jobs, desde a época que ele estava lá atrás, trabalhando ainda na Atari, em 74, até a fundação da Apple, né? Ou seja, ele passou pela fundação da Apple, e aqueles dias também que ele teve aquele desafio, que ele saiu da empresa e depois ele retornou. Então, a reflexão que eu tive assim nesse filme, assistindo esse filme, primeiro, foi com relação à determinação do Steve Jobs, né, de ficar realmente o tempo todo desafiando as pessoas ao seu redor. Por isso, muitas vezes ele era mal compreendido, né, porque ele desafiava as pessoas de uma maneira muito incisiva a sair da zona de conforto. E e a gente já via isso naquela época da Atari, né? Ele ficava lá questionando por que é que o gráfico era preto e branco e as pessoas estavam ali simplesmente para trabalhar dentro daquele padrão. E ele realmente ele colocava a mão na massa e queria realmente mudar aquilo ali. E ele achava fortemente que cada ser humano tinha o poder de mudar o ambiente ao seu redor, ao invés de se enquadrar num contexto, né? Então isso daí ficou muito forte. Isso é algo realmente muito presente na personalidade do Jobs, né? E a reflexão que eu queria compartilhar com vocês de fato é o seguinte: como é que seria hoje, né? Como é que a gente estaria vivendo hoje se o Steve Jobs ele não acreditasse fortemente nas coisas que ele poderia fazer, né? Na mudança que ele poderia trazer para o mundo, né? Ou seja, o que é que aconteceria hoje com o mundo se ele tivesse desistido no meio do caminho, né? Se ele simplesmente se preocupasse em arranjar um emprego normal e, enfim, e não quisesse realmente desafiar as pessoas e querer sair da zona de conforto. Eu provavelmente não estava nem gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo aqui do meu iPhone, tá? E muitas das coisas que a gente vê por aí certamente não existiriam, né? Ou seja, nem a concorrência que hoje a gente vê da Apple, com os tablets e com o touchscreen e etc e tal, provavelmente poderia existir ou poderia não existir, mas provavelmente não, né? Porque ele desafiou todo esse meio, ele colocou um novo padrão, né? Ele colocava um desejo nas pessoas para os produtos que as pessoas nem conheciam ainda, né? As pessoas nem tinham ideia de que queriam aquilo, né? Ele tinha uma forma mágica de apresentar o produto, né? O desejo, né? Ele despertava esse desejo, ele se comunicava, ele dava uma razão, ele tinha um porquê na hora de apresentar o lançamento dele. Então, é justamente essa reflexão que eu gostaria de fazer com você, né? Como é que seria hoje a vida, né, sem as contribuições que o Steve Jobs fez, né? E onde é que eu quero chegar com isso, né? Será que muitas das vezes a gente, né, para os nossos projetos também no meio do caminho, né? Ou seja, que tipo de contribuição a gente poderia, né, ou pode dar para o mundo se a gente realmente arregaçar as mangas e seguir os nossos projetos da forma que tem que ser, né? Quantas pessoas a gente poderia afetar? Quantas pessoas o Steve Jobs afetou no mundo, né? Então é justamente isso. Será que cada um de nós, se você que está aí me ouvindo, né, tiver realmente engajado em seguir com seus projetos, como é que você vai afetar o meio ao seu redor, né? Quantas pessoas você vai estar afetando positivamente com seus projetos, né? E então o custo, né, o preço, né, pelo projeto, eu acho que vale a pena. Se é algo positivo, algo que vai trazer benefício, que vai trazer felicidade, que vai trazer satisfação às pessoas. E se você acredita nisso, você precisa realmente seguir
projeto, porque você pode estar cometendo um grande erro se você desistir no meio do caminho. Então é justamente esse o pensamento que eu gostaria de compartilhar com você, né? O que seria hoje do mundo se o Steve Jobs tivesse desistido do projeto dele? E que isso sirva de lição para nos inspirar cada vez mais. Eu acho que o Steve Jobs é uma figura realmente que mudou, né, que revolucionou e é uma pessoa que traz realmente para mim, a história dele traz grande inspiração. E por isso eu compartilho com você esse pensamento. Tá? É isso aí então. Um grande abraço e te vejo numa próxima oportunidade.